Mais uma produção do Evangelizar Missões. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Quero deixar a palavra aqui em 2 Reis. Glória a Deus. 2 Reis 4. 2 Reis 4. 2 Reis 4, 8. Vamos ler aqui. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para seu quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama essa sulamita. Chamando ele, ela se pôs diante do profeta. Este havia dito a seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com denegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale ao teu favor, ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que há de se fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama a sulamita. E ela chamou e pôs-se à porta. E disse o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, apressarás um filho. E ela disse: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Amém? Só até aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Nós sabemos que a sulamita, glória a Deus, aleluia, né? Ela morava numa cidade ali, também o profeta Eliseu, né? Aleluia, glória a Deus. E ela ficava ali observando quando o profeta Eliseu passava ali. Aí ela falou com seu marido: marido, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus, né? Então ela pensou assim: vamos fazer um quarto para ele, né? Para quando ele vir, ele ter um lugar para ficar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali então fizeram um quarto, né? Ali para o profeta Eliseu, botaram cama, mesa, cadeira, candeeiro, né? Louvado seja Deus. E ali quando o profeta Eliseu vinha, ele tinha um lugar para se deitar, descansar, né? Louvado seja Deus. Mas aí, como ele já tinha recebido aquela bênção ali da sulamita, porque ela era uma mulher rica, então ele começou, né, a pensar. Ele deitava na cama e ele começava a pensar: essa mulher é uma mulher boa, ela tem nos ajudado, mas ela é rica, né? O que há de se fazer por ela, né? Mas ela já é uma mulher rica, gente rica não precisa de nada, ele já tem tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele chamou Geazi e perguntou: a sulamita, ela tem filho? Aí o Eliseu falou, o moço falou, o Geazi falou: não, ela não tem filho, o marido dela já é velho, ela não tem filho, né? Então Eliseu falou: chama ela. Chamou ela. Então Eliseu profetizou, falou: ó, há 1 ano, determinado tempo, você vai abraçar um filho. E ela falou: ó, meu Senhor, não minta a tua serva, porque ela já era velha, o marido dela já era velhinho, né? Então ela falou: não minta a tua serva. Glória a Deus, aleluia, né? Mas aconteceu o milagre, ela teve um filho, né? Glória a Deus, aleluia. Mas só que a Bíblia diz, aí lá no 8, né? É mesmo 2 Reis, no número 8, a Bíblia vai dizer que ela teve um filho. Mas só que um dia, o menino brincando, já brincava, então ele foi
né, com o pai, né? O pai estava trabalhando com os segadores, ele foi lá, louvado seja Deus. Mas, quando chegou lá, o menino começou a dizer, ai minha cabeça, né? Glória a Deus. Então, o menino teve uma dor de cabeça, né? Aí o pai falou, pega ele, leva e entrega para a mãe. A Sulamita pegou, ficou com aquele menino até meio-dia, orando ali, pedindo a Deus em favor do menino. Mas aconteceu que o menino morreu. Morreu o menino. Aí ela pegou o menino, foi lá, botou em cima da cama do profeta Eliseu e foi atrás do profeta. Trancou a porta e saiu. E pediu ao marido, manda o moço amarrar uma jumenta para mim que eu vou até o homem de Deus. Para mim correr até o homem de Deus e voltar. Aí o marido falou assim, mas como? Eu não é lua nova, né? Sabe o que vai fazer lá? Ela falou, não faz mal. Aí pegou, foi até o homem de Deus. Chegou lá, né? Se jogou nos pés dele, né? Porque ela estava com a alma aflita, estava batida, né? Porque o filho dela havia morrido. Né? E ela foi até o homem de Deus. Chegou lá. Aí ela falou assim, pedi eu algum filho? Eu te pedi algum filho? Falou para Eliseu. Né? Eu falei para não mentir tua serva. Ela estava com a alma angustiada. Aí o profeta Eliseu falou com Geazi, toma o meu bordão, vai lá e coloca sobre o rosto do menino. Ele foi lá, colocou, mas não aconteceu nada. Aí ele voltou e falou para o profeta Eliseu, ó, o menino não despertou, o menino está morto. Então o Eliseu foi lá, né? Foi lá, aí chegando lá, ele fez aquela doideira santa, né? Deitou em cima do menino, né? A boca na boca do menino, a mão na mão do menino, o olho no olho do menino, né? Deitou sobre o menino, aí o corpo do menino aqueceu, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que, mais uma vez, ele levantou, andou sobre a casa, voltou lá, fez o mesmo processo em cima do menino. Mão na mão, boca na boca, olho no olho, deitou em cima do menino. E o menino respirou por 7 vezes. O menino respirou, né? E ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Ressuscitou, né? Aí Eliseu pegou, chamou a Sulamita e entregou o menino na mão dela. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O menino ressuscitou, não ressuscitou? Então agora o menino ressuscitou, né? Mas a Bíblia diz que depois, mais para frente, o Senhor ia chamar fome naquela cidade. 7 anos ia ter uma fome. 7 anos naquela cidade. Aí o profeta Eliseu chegou para ela e falou, ó, pega o seu filho, sua família, seu marido, e vai e mora em qualquer lugar, onde você puder, mora lá. Aí ela foi e morou nas terras dos filisteus, 7 anos. 7 anos, né? Até acabar a fome naquele lugar. E por 7 anos, terminando a fome naquele lugar, a Sulamita voltou, né? Aí a Bíblia diz que o rei chamou o Geazi e estava perguntando para o Geazi como é que ia andar ao lado do homem de Deus, né? Como é que deve ser? Conversando com o Geazi. O Geazi falando, muito bom. Ela era uma mulher rica, ela fez um quarto para o profeta Eliseu, e ela botou cama, botou mesa, botou cadeira, botou candoeiro, né? E aí a Sulamita não teve filho, ele profetizou que ela ia ter um filho, aí ela teve um filho, e depois o filho morreu, aí o Eliseu orou, né? E ressuscitou o menino, contando para o rei, né? E na hora que ela estava contando, ele estava contando para o rei, sabe quem apareceu? A Sulamita. Sulamita apareceu com o filho dela, creio que já estava com uma idade de 7 anos, né? Ela apareceu, a Sulamita, com o menino. Aí ele falou assim, ô rei, aí a mulher que eu estava contando, é essa aí, a Sulamita. É essa aí, ó. Falou para o rei. Aí o rei, ela chegou clamando pelas terras dela, pelas terras e pela casa que ela havia perdido. Ela chegou clamando quando o Geazi estava contando para o
rei sobre a Sulamita. Glória a Deus, né? Aí quando ela chegou, aí o rei então perguntou a ela: não é verdade que aconteceu isso e isso? Você fez um cômodo, botou profeta, botou mesa, botou cadeira, botou cadoeiro? É verdade isso? Ela falou: é verdade. Aí então o rei deu uma ordem. O oficial deu uma ordem. Falou assim, ó: restitui. Dá de volta para ela tudo que ela perdeu. Que ela chegou clamando pela casa, pelas terras dela. Aí o oficial deu uma ordem, falou: restitui. Dá tudo para ela que ela perdeu de volta. Restitui na vida dela. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Né? Essa é uma mensagem maravilhosa. Glória a Deus, né? Para a gente ter assim, mais uma convicção de que é maravilhoso nós servir a Deus, servir esse Deus maravilhoso. Porque até aquilo que nós perdemos, o Senhor devolve de volta para nós. Né? Muitas vezes nós até saímos da presença do Senhor, né? Ficamos no mundo fazendo a vontade do inimigo, mas quando a gente volta para a presença do Senhor, Deus ele restitui tudo que a gente perdeu de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Isso aí aconteceu com a Sulamita. Louvado seja Deus, né? Aleluia.